Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura, turma do primeiro período. Nesta semana nós iremos estudar a produção atual e a área produtiva de café no Brasil. Bom, em primeiro lugar, a estimativa de safra. A estimativa de safra, ela é realizada pela CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, e na realização do acompanhamento da safra de café, a CONAB conta com a parceria estaduais dos órgãos de governo dos principais estados produtores para efetuar a estimativa de safra nacional. A partir desse trabalho em conjunto, a CONAB produz o boletim de acompanhamento da safra de café. Este boletim ele está disponível no site da CONAB e nos ajuda muito a acompanhar a estimativa de safra para cada ano agrícola. A colaboração de instituições confiáveis e de tradição nos estudos acerca do setor cafeeiro é um fator decisivo para a qualidade e a credibilidade das informações divulgadas. Os boletins são divulgados pela CONAB quadrimestralmente, totalizando 4 publicações durante o ano. Esse aqui foi o último boletim, de 2020, de setembro, do mês de setembro. Este é o número 3, nós ainda temos o último que sai em dezembro. O resultado do terceiro levantamento para a safra cafeira de 2020, ano de bienalidade positiva, indica uma produção de 61,6 milhões de sacas beneficiadas, com um crescimento de 25%, devido inclusive a essa questão da bienalidade ser positiva. A área total em formação e em produção deve atingir 2.161.000,9 hectares, onde 277,3 mil em formação e 1.884,7 mil hectares em produção. Na verdade, gente, vamos entender um pouquinho essa bienalidade positiva, o que significa isso, né? Eu já expliquei para vocês na aula passada que, na verdade, o coffee arábica ele não é uma planta bianual. No entanto, a sua condução, ou seja, o modo que ele é cultivado no Brasil a pleno sol, e assim como em vários países do mundo também, fez com que essa planta ela passasse a ter essa característica. Ou seja, em um ano ela produz bastante e no outro não. Vale a pena lembrar que o cafeeiro, gente, nós estudaremos melhor isso em morfologia do cafeeiro, se Deus quiser, o semestre que vem. O cafeeiro é uma das poucas plantas cultivadas que apresenta o dimorfismo de ramos. Então, vamos entender o que é isso? Formismo forma, 2 formas de ramos. Dificilmente nós temos isso nas plantas cultivadas. Então, nós temos o ramo principal, que nós chamamos de ortotrópico, e os ramos laterais, que nós chamamos de plagiotrópicos. Os ramos plagiotrópicos é o que irão produzir flores, sementes e frutos, uma vez que é uma dicotiledônea. Então, na bianuidade, o ramo plagiotrópico, ele produz apenas em gemas novas, né? Então, os ramos mais velhos não produzem. Então, como se nós tivéssemos nessa figura, mas desenvolveu um fruto aqui. Provavelmente foi uma gema chamada gema seriada, que origina flor, semente e fruto. Consequentemente, ela no ano anterior, ela não foi desenvolvida. Isso é uma raridade, porque o cafeeiro é uma planta que produz em ramos novos. Então, nós temos um exemplo aqui, da área que já foi colhida, a área que está em produção e a área que está em crescimento vegetativo. Na verdade, o cafeeiro, ele produz frutos e cresce vegetativamente no mesmo ano agrícola. Então, lembrando que o nosso ano agrícola, ele começa em outubro e ele termina em março, que é o ponto de crescimento dessa planta, é onde tem disponibilidade de água. E a granação do fruto. De março em diante, nós temos um processo de amadurecimento desse fruto, Então, a planta, ela cresce vegetativamente, mas ela produz seus frutos. Na verdade, gente, a planta dá preferência à produção de sementes, frutos e sementes, porque ela precisa perpetuar a sua espécie. Então, se
num ano de bianuidade positiva, ou seja, num ano de alta produção, a produção é maior. A planta dá preferência ao crescimento e enchimento dos frutos. Cresce menos a parte vegetativa. Como cresce menos a parte vegetativa, para o ano que vem eu vou ter um menor número de entre nós para a produção. Então, o próximo ano tem uma produção menor. Por isso, a bianuidade, um ano positiva e outro negativo, devido ao crescimento dos ramos plagiotrópicos. Isso, a plano sol, gente, está ligado à taxa fotossintética da planta. A planta fotossintetiza mais, produzindo dessa maneira mais. Em cafeeiros sombreados, não acontece isso. A produção é a mesma todos os anos. No entanto, uma produção média geralmente menor. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma produção de cafeeiro, aonde nós temos aqui um ramo plagiotrópico, que são os ramos laterais. Na verdade, vocês vão se acostumando com esses termos, né? Porque eles são extremamente utilizados na agricultura. Onde nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entrenós que estão produzindo frutos. Então, essas gemas seriadas que vão originar flores, sementes e frutos, elas desenvolveram no ano anterior, né? E esses frutos estão em fase de granação, ou seja, de crescimento. A planta, ela é uma progenitora fantástica. Ela dá preferência aos seus frutos. Então, os frutos consomem muito mais reserva da planta. Em compensação, a planta cresce menos ramo plagiotrópico. Então, para a próxima safra, eu vou ter uma menor área para produção de frutos. O que acontece com a próxima safra? A tendência dela é diminuir. Diminuiu, vai ter pouca produção, gasta menos reserva, o ramo plagiotrópico cresce mais. E assim, gente, sucessivamente. Bom, em relação as estimativas de safra deste ano, segundo a Conab, a safra ela foi estimada em 47,4 milhões de sacas de coffee arábica, né? Com um crescimento de 38,1 em relação ao ano passado. É lógico que isso entra em consideração as condições climáticas, o ano de bianuidade positiva e muitas lavouras em formação, ou seja, com o primeiro ano de produção agrícola. Aqui nós temos uma planta arábica, né, que é bem diferente do canéfora. Aqui, como é um curso de cafeicultura, mas voltado só à arábica, né, vocês não conhecem, na verdade, né, um café canéfora e vão passar a conhecer alguns exemplares que nós temos aqui no campus, porque a nossa região não é propícia para o cultivo de coffee canéfora. Aqui nós vamos ter a bianuidade de ramos, que é comum tanto na arábica quanto no canéfora, né? Aonde nós vamos ter, apesar do cafeiro ser um arbusto lenhoso, e uma característica de arbusto é a formação de gemas bem próximas à base da planta. Então, na verdade, aqui no cafeeiro a gente encontra os ramos ladrões aqui, né? E nós conduzimos o cafeeiro como ramo único. Então, as desbrotas, elas são as primeiras podas do cafeeiro. O que são as desbrotas? A retirada dos ramos ladrões, né? É um arbusto e todo arbusto solta brotação mesmo. No entanto, nós conduzimos o coffee arábica como caule único. E aqui nós temos os ramos plagiotrópicos, que são os ramos laterais, né? Aqui um ramo, o número de nós, né? O que é um nó? É aonde nós temos aqui a inserção das folhas. E é justamente aqui que as gemas seriadas irão formar as flores, que vão formar as sementes e os frutos. Aqui nós temos também um coffee arábica em florescimento, né? Aliás, um florescimento bem intenso. Aqui um número de flores bastante numerosas, né? Para os ramos plagiotrópicos e aqui uma produção bem elevada. Então, aonde foi colhido nesse local do ramo, gente, aqui não tem mais gemas. Ah, mas e aí? O que fazer com o passar do tempo? Aí são adotadas medidas de podas para que essa lavoura volte a se renovar. Bom, aqui nós temos o coffee canéfora, né, também conhecido como conilon, com uma produção estimada
em 14,3 milhões de sacas, com uma redução de 5,1%. Nessa safra, além do ciclo de alta bienalidade, o que significa uma safra com produtividade maior, o comportamento climático foi um dos fatores preponderantes para uma boa safra canéfora. Aqui nós temos uma produção e nós temos aqui uma característica comparando com o coffee arábica. O coffee arábica ele é conduzido com um caule único, um ortotrópico único, enquanto o coffee canéfora ele é mantido e protegido com mais ou menos 5 hastes. Na verdade, o coffee canéfora ele tem característica bem típica de arbusto, ou seja, o caule se divide bem próximo ao solo. Em relação à área cultivada de café arábica no país, somou em 2020 1,76 milhão de hectares, o que corresponde a 80% da área existente em lavouras cafeeiras. Minas Gerais concentra a maior área com espécie, 1,031 milhão de hectares, correspondendo nessa safra a 68% da área ocupada com café arábica em âmbito nacional. Aqui nós podemos observar no mapa os 50 maiores produtores de café do estado de Minas, somando aqui os cafés da montanha, do sul de Minas e do Cerrado Mineiro. A área plantada de café arábica no Brasil tem apresentado leve redução nas últimas safras, com uma forte retomada em 2020. Devido a bienalidades negativas, até o ano passado, a área em formação aumenta, uma vez que os produtores optam por manejar as lavouras, especialmente áreas mais velhas, onde a produtividade é menor. Em 2020, ano de bienalidade positiva, ocorreu um incremento de 4,5% da área em produção em relação à safra passada, ou seja, 2019. A produtividade do café arábica ela é dada em sacas por hectare, então vocês não esqueçam disso. Produtividade em sacas por hectare. Então, por exemplo, tal produtor, ele produziu em média 50 sacas por hectare. Então, foi a média de produção que ele teve em um hectare. Para a safra de 2020, a bienalidade é positiva para a arábica, o que reflete a produtividades superiores. Estima-se que a produtividade seja igual a 31,27 sacas por hectare nessa safra, representando um aumento de 32,2% em relação à safra passada, que foi bienalidade negativa, com uma média de 23,66 sacas por hectare. O café arábica, neste levantamento, representa 77% da produção total, entre arábica e conilon, de café do país, e para essa safra de bienalidade positiva, estima-se que sejam colhidas 47,3 milhões de sacas, e tal previsão sinaliza um aumento de 38,1%, quando comparado ao ano de 2019. Como a Conab ela emite 4 boletins durante o ano, este é de setembro, é o mais recente que nós temos, o próximo é em dezembro, para finalizar a produtividade real que houve na safra de 2020. Dentre as condições climáticas de Minas Gerais para o café colhido, este ano, da safra de 2020, teve condições favoráveis, e mesmo com o início das chuvas ter atrasado, ela começou a partir de novembro de 2019, no entanto, as chuvas foram regulares, e ela atingiu a demanda hídrica da cultura cafeeira, com bom desenvolvimento vegetativo, uma perfeita formação e enchimento dos grãos, além de promover o abastecimento de água no solo. E essas condições climáticas perduraram até março, uma vez que a partir de abril o clima passou a ser predominantemente seco, favorecendo a maturação, a colheita e a secagem ideal dos grãos, obtendo um produto de boa qualidade na maior parte das regiões produtoras do Brasil. No sul de Minas Gerais, a produção estimada é de 18.216.000 sacas, apresentando um incremento de 30,3% em relação à safra passada. As condições climáticas do sul de Minas Gerais foram consideradas boas ao longo do ciclo, favorecendo o rendimento da cultura e a qualidade dos grãos colhidos. Além disso, o efeito da bienalidade positiva e o aumento da área em produção potencializaram tal crescimento na região sul de Minas Gerais. Bom, gente, muito obrigada e até a próxima aula.